O que é mol? A gente vai falar muito disso até o final do ensino médio. É a unidade de medida de uma grandeza que a gente vai começar a estudar, que chama quantidade de matéria. Assim como a gente tem a grandeza massa, grandeza volume, e a unidade de massa é quilograma, a unidade de volume é litros, na química a gente tem essa grandeza fundamental que se chama quantidade de matéria. Eu coloquei aqui um pouquinho mais para frente, né? Mas vamos, depois eu vou lá. Então, quantidade de matéria é uma grandeza e a sua unidade de medida é mol. Então, quando a gente vai comprar arroz e feijão, a gente está falando na massa disso, porque se a gente for comprar por grãos, seria impossível, né? A gente ia ficar falando em centenas, em milhares de grãos. Na química, como a gente está falando de partículas muito pequenas, e são milhões, bilhões, trilhões, a gente não vai ficar falando sempre nesses números, a gente vai falar em algo que engloba tudo isso. E aí, por isso que os químicos pensaram numa grandeza aí para tratar dessas partículas pequenas. Então, para chegar em mol, eu trouxe aqui um raciocínio para vocês que a gente vai estudar aqui. Então, quando a gente começou a estudar número de massa, a gente, a gente estudou a massa na tabela periódica, e eu disse para vocês que a massa atômica era o número de prótons mais número de nêutrons, certo? Quando eles pensaram nessa grandeza, quantidade de matéria, eles tiveram que escolher um padrão, certo? Assim como a gente tem um padrão para massa, que aí a gente pode pensar assim, nossa, mas o que define 1 quilograma? 1 quilograma é a massa de um objeto específico que está lá na França dentro de um museu, certo? Existe um padrão para essa massa. A mesma coisa é aqui para o mol. Tiveram que escolher um padrão para isso. Então, o padrão aqui para o mol foi o carbono. Então, o carbono ele tem massa 12, certo? Quando a gente vai na tabela periódica, a massa do carbono é 12, que significa 6 prótons mais 6 nêutrons. E aí, se a gente dividir essa massa do carbono em 12 partes, quer dizer que cada uma dessas partes tem uma unidade de massa atômica. Lembra quando a gente estudou a massa atômica? A gente falava assim, a massa do carbono é 12U, U de unidade de massa atômica, certo? Que eu estou grifando aqui. Então, o padrão é o carbono, certo? Então, eu estou partindo do carbono. Então, eu tenho a massa 12, que é a soma de prótons com nêutrons, uma unidade de massa atômica em cada uma dessas partes aí que está dentro desse 12. Lembra que eu falei que a massa do hidrogênio é 1? Se eu escolho o carbono como padrão e a massa do hidrogênio é 1, quantas vezes a massa do carbono é maior que a do hidrogênio? 1 para 12, 12, certo? Então, quer dizer que a massa do carbono é 12 vezes maior que a massa do hidrogênio. Então, uma unidade de massa atômica é a massa do hidrogênio. 12 unidades é a massa do carbono. Isso está na tabela periódica. E aí, o que acontece? Quando eles começaram a pesar, quando eles começaram a ter instrumentos que pesassem essas massas, eles viram que a massa de um próton é esse número pequeno aqui, ó, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, o elemento hidrogênio ele tem um próton, e essa uma unidade de massa atômica equivale à massa de um próton. Então, quer dizer que se o hidrogênio tem uma unidade, ele tem um próton, a massa desse hidrogênio é a massa do próton. E a massa do carbono? Se o carbono tem 12 unidades de massa atômica, então quer dizer que a massa do carbono vai ser 12 vezes esse número, que a gente chega em 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, uma massa muito pequena. Então, eu estou falando isso daqui o quê? Para chegar que um átomo de carbono tem essa massa, certo? Logo, vocês vão entender aí o que é mol. Estou chegando, fazendo esse raciocínio aqui. Então, como que eu sei que a massa de um átomo de carbono tem esse valor? Existe um aparelho que chama espectrômetro de massas, que ele mede a massa dos elementos químicos. Então, a massa de um carbono é isso daqui, ou eu uso esse raciocínio aqui, multiplicando
a massa de uma unidade vezes a massa que está na tabela periódica, certo? Deu para entender até aqui? Então, vocês vão me interrompendo. Eu vou seguir o raciocínio aqui, e daí vocês vão me perguntando se tiver dúvida. A Késia entrou? Então, a Kézia acabou de entrar. Que ela tá falando no grupo Então, que ela tá tentando, mas... A Kézia? Acho que a Kézia tá aqui, né, Ah, Kézia? ela tá aqui. Acabei de aceitar. É que no grupo ela mandou que tava tentando, Isso. mas Consegui. não tava tendo permissão. Boa tarde, Kézia. Boa tarde. Então, vamos continuar aqui. Então, um átomo de carbono tem essa massa aqui, 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, certo? Se a gente associar, agora que vem o importante que eu quero que vocês entendam. Então, essa massa na tabela periódica é uma massa em unidade de massa atômica, que é um pouco abstrato para a gente. Agora, se a gente pegar essa massa do carbono, que é 12 unidades de massa atômica, e eu associar com algo que eu enxergo, que seria gramas, então se eu pegar essas 12 unidades e pensar nela como 12 gramas, quantos átomos será que a gente vai achar? Então agora a gente vai usar uma regra de 3. Eu sei que um átomo de carbono tem 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Quanto que vai ter em 12 gramas? Vai ter X, certo? A hora que eu faço essa continha aqui, depois vocês podem fazer aí em casa, a gente vai chegar nesse número aqui. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Aí que está a jogada principal que eu quero que vocês entendam. Qualquer massa na tabela periódica que eu pegar, ou seja, se eu pegar lá a massa do ferro, 56, e eu associar com gramas, em 56 gramas de ferro, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu pegar 12 gramas de carbono, eu vou achar o mesmo número. E aí vocês podem pensar, mas como que pode acontecer isso? Aí que está essa grandeza que os químicos inventaram, que é o mol. Então, quando eu falo em 1 mol, eu estou falando em 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Só que para eu não ficar falando esse número grande, por isso que a gente utiliza o mol. Então, quando a gente fala da grandeza quantidade de matéria, a gente está falando numa unidade de medida que se chama mol, que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Só que para a gente não ficar toda hora falando esse número grande, a gente utiliza um mol. Então, aquela massa na tabela periódica, a gente pode associar ela com gramas. E aí, por exemplo, se eu pegar a massa do carbono, eu posso falar que a massa do carbono é 12 gramas para 1 mol. Então, quer dizer que se eu pegar essa massa e associar ela com gramas, sempre eu vou achar 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, qualquer massa ali na tabela periódica, ela sempre vai ter esse valor. Aí vocês podem perguntar, mas como que 1 grama de hidrogênio pode ter a mesma quantidade de átomos que 56 gramas de ferro? Entra naquilo que a gente começou a estudar no início do ano. Os átomos, eles têm tamanhos diferentes, certo? Então, em 1 grama de hidrogênio, como os átomos são muito pequenos, eu consigo ter esse número aqui, 6 vezes 10 é 23. No ferro, 56 gramas, eu consigo ter também a mesma quantidade, 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Deu para entender esse raciocínio até agora, gente? Então, ó, eu escrevi aqui para vocês, ó, no próximo slide. Assim, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos, que é a mesma coisa ó, que 602 sextilhões de átomos. Então, sextilhões é um número muito maior que bilhão, trilhão, certo? Então, para a gente não ficar falando nisso, a gente utiliza o termo mol. Então, essa continha que eu fiz aqui nos slides anteriores, eu fiz um raciocínio para vocês entenderem como que eles chegaram no mol. Mas, assim, se ficou meio
entendido, não totalmente entendido, não tem problema. O fundamental é vocês entenderem o conceito do mol. E eu sei que é aos poucos que vocês vão entender esse conceito. Então, por exemplo, a gente falar em 1 mol de moléculas de água, quer dizer que tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se eu falar em 1 mol de átomos de sódio, quer dizer que tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. Então, esse 6 vezes 10 elevado a 23 ficou conhecido como constante de Avogadro, que é um cientista que estudou isso. Então, por que eu falei do arroz e do feijão lá no começo? É como se um pacote de arroz tivesse 6 vezes 10 elevado a 23 grãos de arroz. Claro que não tem essa quantidade, mas tem muito grão de arroz. Para eu não ficar falando toda hora em milhares de grãos de arroz, a gente fala em 1 mol. É como se o pacote de arroz fosse 1 mol, certo? E aí toda aquela quantidade de grãos que tem dentro do pacote de arroz fosse o número de átomos ou de moléculas, tá? Então, continuando aqui. Bom, isso daqui é um complemento aqui para vocês, que se a gente quiser achar a massa de um átomo, basta a gente dividir aquela massa na tabela periódica por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse número aqui, pessoal, é aproximado, tá? O número exato mesmo é 6,0234, mas a gente aproxima para 6 vezes 10 elevado a 23. Então, na química, gente, quando a gente olha para a tabela periódica, primeiro que, assim, a tabela é uma invenção muito interessante, porque todo o universo está ali na tabela periódica, e aí, lembra que eu falei para vocês que os elementos químicos estão em ordem crescente de número atômico, né? Então, vai do 1 até o 118, além de ser uma descoberta muito importante aí de todos os tempos, né? De que a gente pode organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, tem essa jogada aqui também, que se eu pegar qualquer massa na tabela periódica, eu sempre vou achar 6,02 vezes 10 a 23. Então, por exemplo, se eu pegar lá a massa do alumínio, 27. 27 unidades de massa atômica. Se eu associar esse 27 com gramas, quer dizer que em 27 gramas de alumínio tem 6,02, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Se eu pegar do nitrogênio, que é 14, vai ter a mesma quantidade. Por que que tem a mesma quantidade? Porque os átomos têm tamanhos diferentes. Então, por isso que é uma constante, certo? Em física, vocês devem estar vendo muitas constantes aí, né? Tem a constante elástica, constante. Na química, a gente tem essa constante principal aqui, chama constante porque é um número que não muda, certo? Então, sempre o número de Avogadro aqui vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, então, continuando aqui, a massa de 1 mol de átomos de carbono é 12 gramas, ou seja, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Aqui a gente entra, pessoal, com dois conceitos diferentes. Aqui, ó, que eu vou deixar aqui para você. A gente tem o conceito de massa molecular e de massa molar. Qual que é a diferença? A diferença é só a unidade de medida. Enquanto massa molecular é U, unidades de massa atômica, a molar é gramas por mol. Então, a diferença não é grande, mas a diferença é importante em relação à unidade de medida. Enquanto que para massa molar aqui a gente tem gramas por mol, a massa molecular é a unidade de massa atômica. Só que daqui para frente a gente vai usar bastante o termo massa molar. Então, quando eu pedir para vocês qual que é a massa molar do ferro, vocês vão na tabela periódica, olha ali o valor da massa e só muda a unidade de medida. Ao invés de ser U de unidade de massa atômica, vai ser gramas por mol. Então, quer dizer que se eu pegar 12 gramas de carbono, essas 12 gramas está associada com 1 mol, que está associado a esse número grande aqui, 6 vezes 10 é 23. Então, ó, eu escrevi aqui para vocês, por exemplo, a da água. Lembra que a gente calculou a massa molecular da água? Quem lembra como que calcula a massa molecular da água? Alguém lembra como que calcula?
Eu não lembro, mas tem alguma coisa a ver com multiplicar a do hidrogênio com ou somar, sei lá, com a do Isso, Paulo, certinho. hidrogênio com oxigênio? Certinho. Isso aí. Então, ó, a água, a fórmula dela é H2O, certo? Eu vou lá na tabela periódica, vejo que a massa do hidrogênio é 1, multiplico por 2, dá 2. A massa do oxigênio é 16, vezes 1, 16. 16 mais 2, 18. Por isso que eu chego aqui na massa molar 18. Então, lá a gente calculava a massa molecular. Aqui o termo muda, é massa molar. Qual que é a diferença? É só a unidade de medida. Aqui a gente vai usar gramas por mol. Então, como que eu cheguei nesse 18 aqui? Por aquele método que eu fiz com vocês no bimestre passado, de multiplicar a massa pelo número de átomos. Então, quer dizer que a massa molar aqui da água é 18 gramas por mol. Então, ó, 18 gramas está para 1 mol, que está para 6 vezes 10 é 23 átomos ou moléculas. Então, essa relação aqui é de proporcionalidade, a gente sempre vai poder fazer de massa para mol e número de átomos ou moléculas. Em química, gente, a gente vai usar muito regra de 3. Então, eu costumo dizer assim que nessa parte a química ajuda bastante a matemática quando a gente fala de regra de 3. E regra de 3, gente, se vocês aprendem esse raciocínio, dá para usar no dia a dia tranquilamente. Você vai pensar você vai fazer uma conta aí no mercado, você vai pensar numa área de algum lugar, sempre dá para usar a regra de 3. Então, a gente vai trabalhar bastante com regra de 3 daqui para frente até o final do ensino médio. Aqui embaixo eu escrevi para vocês aquilo que eu tinha explicado já. Como que 56 gramas de ferro pode ter a mesma quantidade de átomos que 1 grama de hidrogênio? Então, eu escrevi aqui, ó, vamos lembrar que átomos de diferentes elementos têm tamanhos diferentes. Então, todos os átomos na tabela periódica, se eu pego do hidrogênio, ele tem um tamanho. Se eu pego do ferro, é outro tamanho. Por isso que a gente consegue encontrar sempre o mesmo número em massas diferentes, certo? Aí, por fim, gente, a gente chega na definição química de mol. Por que eu não trago a definição primeiro? Porque se a gente estuda a primeira definição, fica muito complicado. Olha como que é a definição aqui de química mesmo. O mol é definido como sendo a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 quilogramas de carbono 12. Muito complicado, né, esse conceito. Então, por isso que eu prefiro primeiro falar do grão de arroz, e a gente vai devagar, antes de apresentar essa definição. Essa definição aqui é uma definição bem científica. No fundo, ela está querendo dizer o quê? Que mol é a unidade de medida de uma grandeza que tem como padrão carbono 12, certo? Então, sempre para a gente ter uma unidade de medida, a gente precisa ter um padrão. Então, igual eu falei para vocês da massa em quilogramas. Quem tiver curiosidade, depois pesquisa na internet sobre esse objeto que está lá no museu, em um museu da França, que ele é o padrão para 1 quilograma. Então, ele tem uma densidade específica, e aí chegou a 1 quilograma a partir dessa densidade desse objeto. Por isso que se estabeleceu que 1 quilograma é o valor da massa aí. Depois vocês podem ler a historinha lá, é bem interessante. Bom, então nome e símbolo, pessoal, são os mesmos. Então, quando eu falo 1 mol, mol é o nome da unidade de medida e também é um símbolo, certo? Não tem plural, tá? Então, quando eu falo 5 mol, é 5 mol, 6 mol. Não existe 5 mols, 6 mols. Antigamente, se vocês pegarem algum livro antigo, vocês vão encontrar o plural. Mas isso é antigamente, agora mudou. É só no singular, tá? E tem livros que trazem até moles. Não existe mais isso, tá? É mol. Então, mol é para 1 mol, para 10 mol, para 20 mol, sempre no singular. Bom, agora vamos aqui para os cálculos aqui, né? Bom, vamos aqui primeiro. Acho que eu vou começar por aqui, que é melhor.
Bom, então se eu perguntar para vocês, qual o número de moléculas presentes em 0,4 mol de H2O, de água? Como que eu resolvo isso? A gente vai usar a regra de 3. Eu sei que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número aqui, pessoal, a gente tem que decorar, tá? As constantes, geralmente vestibular, Enem, eles trazem o valor da constante. Mas é bom a gente saber, tá? Na química não tem muita constante, então dá para decorar isso daqui. 1 mol tem 6 vezes 10 é 23 moléculas de água. Quanto que tem 0,4 mol? X. Então, eu vou fazer a regrinha de 3. Como que eu faço a regra de 3? Multiplico em cruz. 1 vezes x, x. 6 vezes 0,4, 2,4. Então, 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, ó, eu tenho que partir, para fazer uma regra de 3, eu sempre tenho que partir de alguma coisa. Eu parti aqui o quê? Do princípio de que 1 mol tem 6 vezes 10 é 23. Sempre, não vai mudar. Então, em 0,4 tem quantas moléculas? 2,4 vezes 10 é 23. Moléculas de água. Fiz só uma continha de multiplicação aqui, tá? Daí depois vocês fazem aí, vocês voltam nos slides e vocês podem tentar fazer a conta aí para ver se chega nesse valor mesmo. Infelizmente, a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer isso daqui de forma mais interessante, né? Mas como a gente não tá, né? A gente tem que fazer dessa forma. Mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar voltando. Bom, agora aqui no segundo exemplo. Qual o número de moléculas presentes em 64 gramas de gás oxigênio, O2? Agora aqui, a gente vai partir do quê? Perceba que o exemplo anterior, a gente estava relacionando o número de moléculas com mol. Nesse exemplo aqui, a gente não está falando de mol, a gente está relacionando o número de moléculas com massa, certo? Se eu estou relacionando o número de moléculas com massa, então quer dizer que eu tenho que falar só de massa. Qual que vai ser o meu padrão aqui? Eu vou ter que achar a massa molar do oxigênio. Tá vendo que o exercício aqui, ó, já deu a massa molecular do oxigênio, que está lá na tabela periódica. Então, geralmente no vestibular, ou o exercício vai trazer dessa forma aqui que eu trouxe para vocês, ou lá no final do caderno de prova, tem a tabela periódica e vocês vão lá e consultam a massa. Então, aqui, como a gente não está com a tabela aqui, né? Vocês podem até acessar aí, mas para mim aqui fica difícil ficar saindo e entrando na tabela. Então, eu coloquei aqui o valor da massa do oxigênio. Como que eu chego a esse 32 aqui? Aquele cálculo que a gente fez no bimestre passado. 16 vezes 2 átomos, 32. Então, quer dizer que em 32 gramas tem 6 vezes 10 é 23 moléculas de gás oxigênio. Então, perceba, gente, que numa regra de 3, a gente sempre vai usar duas variáveis aí. Se eu escrevesse aqui que 1 mol está para 32 gramas, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando de número de moléculas e massa. Então, eu não preciso colocar aqui que isso daqui está para 1 mol. Então, eu escrevi aqui, 32 gramas tem 6 vezes 10 é 23 moléculas. Lembra que eu falei para vocês que qualquer massa na tabela periódica associada a grama sempre vai ter 6 vezes 10 é 23? Então, por isso que eu coloquei aqui, 32 gramas tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E em 64 gramas tem X. Então, 32 vezes X, 32X. 64 vezes 6, 384. Então, X é igual a 384 dividido por 32, dá 12. Por que vocês vão me perguntar, por que ficou 10 elevado a 24 aqui no final e não 10 elevado a 23? Alguém saberia me dizer? Por que eu mudei aqui? Lá da matemática e da física, vocês lembram disso? Vou dar uma, enquanto vocês pensem, só para tomar um gole de água. Assim.
Lembra quando vocês viram potência de 10 com Richard no começo do ano? Quando a gente fala em potência de 10, é quando a gente tem um número muito grande, certo? Potência de 10, geralmente a gente escreve entre 1 e 10. Aqui não está 12. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma vírgula. Quando a gente diminui uma casa, 12 para 1,2 eu diminuí, certo? Coloquei uma vírgula no meio. Você aumentou no 10. Exatamente. Então, se eu diminuir aqui no 12, eu aumentei em cima. Então, ó, ficou 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Isso daqui vocês vão me perguntar, mas tem necessidade? É claro que numa prova, eu, por exemplo, eu não vou dar errado para quem deixar 12 vezes 10 elevado a 23. Esse número aqui é a mesma coisa que esse, certo? Sim. Só que às vezes no vestibular, eles não dão essa opção aqui. Eles vão dar só essa opção. Então, às vezes, se você não souber dessa regrinha, você vai acabar errando. Então, por isso que sempre é bom saber que a potência de 10 é bom a gente escrever entre 1 e 10. Então, eu coloco uma vírgula e aumento. Se fosse o contrário, se eu aumentasse aqui, eu diminuiria em cima, tá? Então, se eu diminuo embaixo, eu aumento aqui em cima. Se eu aumento aqui embaixo, eu diminuo em cima. Tá? Então, esse número aqui é a mesma coisa que esse. E depois também, se vocês podem aprofundar isso aqui com a Wanda e perguntar para ela novamente para fazer mais exercícios disso, tá? Mas fiquem tranquilos que também a gente vai, começo do ano que vem, a gente vai voltar nisso daqui. Eu sei que isso daqui é com treino mesmo, né? Mas é bom para quem? Vocês treinarem bastante agora no final do ano também para chegar já ano que vem com craques nisso daqui, né? Bom, então, ó, no slide anterior a gente fez uma associação de número de mol com moléculas. Aqui a gente fez massa com moléculas. Agora está faltando uma relação, mol com massa. É o que está perguntando aqui, ó. Qual a massa de 4 mol de gás carbônico? Como que eu faço isso? Novamente, eu vou calcular a massa olhando para a tabela periódica. Então, eu sei que a massa do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Então, quando eu faço aqui, ó, 16 vezes 2, 32. Mais 12 vezes 1, 12. 32 mais 12, eu cheguei em 44. Certo? Então, 1 mol tem 44 gramas. E 4 mol tem X. Então, faça 1 vezes X, X. 4 vezes 44, 176. Então, cheguei a 176 gramas. Aqui, ó, eu só relacionei mol com massa. Eu sei que 1 mol corresponde à massa na tabela periódica, certo? 4 mol tem X, então fiz a regra de 3 aqui. Então, tem 3 formas a gente trabalhar com essa questão do mol. Então, lá no primeiro slide aqui, a gente falou de moléculas com mol, depois a gente falou de massa com moléculas, e aí, aqui a gente falou de mol com massa. Tudo isso está relacionado àquele slide lá atrás, gente, que eu apresentei para vocês, aqui, ó. Quando eu coloquei isso daqui, ó. Sempre essas 3 coisas aqui vão estar relacionadas. Sempre a massa está para o mol, que está para o número de átomos e moléculas. Sempre a massa na tabela periódica está para 1 mol, que está para 6 vezes 10 a 23. Então, se vocês entenderem isso daqui, ó, vocês conseguem desenvolver esse raciocínio para todas as regras de 3, tá? Mas isso daqui, gente, eu sei que é com o tempo mesmo, tá? E aí, para esse tipo de exercício aqui, gente, existe uma outra forma de fazer, que é usando uma fórmula. E aí, eu não sei de qual jeito vocês vão preferir fazer. Ou vocês podem fazer pela regra de 3, ou existe essa fórmula aqui, ó. N é igual a eminho dividido por emão. M minúsculo por M maiúsculo. O que é isso? N é o número de mol, M minúsculo é a massa, e M maiúsculo, a massa molar. Se eu dividir, ó, vamos aplicar a fórmula aqui nesse exercício, ó. Qual a massa de 4 mol? Então, ó, a fórmula é essa daqui, certo? Ou
Para achar a massa, eu multiplico o número de mol pela massa molar. Se eu multiplicar, ó, 4 é o N, M maiúsculo é 44. 4 vezes 44, chego a 176. Então, ou eu utilizo a regra de 3, ou eu posso decorar essa fórmula aqui, ó, que é a mesma coisa que essa, e aí eu chego ao mesmo resultado. Isso daqui vocês que vão escolher de qual maneira que vocês preferem fazer. Só que, pessoal, essa fórmula aqui só é válida para esse tipo de exercício aqui, tá? Quando a gente está falando de massa e mol. Moléculas, veja que não tem como calcular por essa fórmula aqui, tá? Então, eu trouxe aqui só para complementar para vocês também, que vocês podem encontrar nos livros essa fórmula aqui, para não achar que é um bicho de 7 cabeças, é a mesma coisa, tá? Bom, e agora, por que que a gente viu reações químicas balanceadas? Por que que a gente aprende isso em química, gente? Então, por exemplo, a gente pensar numa indústria farmacêutica, quando o farmacêutico vai calcular lá a massa do remédio, vai calcular a quantidade exata que uma pessoa precisa tomar para que aquele comprimido faça efeito. Então, o farmacêutico, ele trabalha todo dia com proporção química. Então, ele tem uma reação química que produz um remédio, e aí, se ele não tiver uma reação química balanceada e saber calcular mol, massa molar, ele vai errar aquela conta, e aí isso daí pode gerar grandes prejuízos, né? Pode matar um tanto de gente se você não produzir um remédio eficaz. Então, por que que a gente aprende mol? Aqui a gente chega num exemplo que a gente vai usar a reação química e mol. Então, veja que eu sei que é bastante conceito de uma vez só, mas como eu falei para vocês, não tem problema quem está entendendo mais ou menos, porque esse daqui eu sei que é aos poucos mesmo que a gente vai entendendo. Vamos, por exemplo, nessa reação aqui, ó. Eu tenho a reação química do carbono com o oxigênio, produzindo gás carbônico, certo? Se eu perguntar para vocês qual a massa de carvão necessária para reagir completamente com 25 gramas de oxigênio, como que eu vou calcular isso daqui? Esse tipo de pergunta aqui, pessoal, é o tipo de pergunta que um químico, que um farmacêutico faz a todo instante numa indústria. Ele precisa saber as massas que a reação vai gerar para não ter prejuízo para a indústria, certo? E além disso, também tem outras questões envolvidas que a gente vai ver mais para frente, mas a base é isso daqui. Como que eu resolvo isso daqui? Agora eu vou utilizar esses conceitos que a gente está aprendendo. Então, ó, o que está perguntando? Qual a massa de carvão? Então, eu coloco aqui X, certo? Qual a massa de carvão? X. Necessária para reagir completamente com 25 gramas de oxigênio. Coloquei 25 aqui, certo? Embaixo do X, pessoal, o que eu vou colocar? Agora a gente vai usar essas massas molares. Aqui eu não estou falando do carvão. Embaixo do X eu vou colocar a massa molar do carbono. O exercício já deu, ó. Então a massa do carbono é 12. Como aqui o elemento químico é só um átomo, então eu coloquei 12 aqui embaixo, certo? E embaixo do 25 eu coloco o quê? Eu não estou falando do oxigênio, então eu vou colocar a massa molar do oxigênio. Então, ó, qual que é a massa do oxigênio na tabela periódica? 16. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, então 16 vezes 2, 32. Então, ó, eu montei a regra de 3. Agora sim eu vou responder a essa questão. Vou multiplicar aqui. X vezes 32, 32x. 25 vezes 12, 300. X é igual a 300 dividido por 32, eu cheguei a 9,3. Tanto faz, pessoal, eu escrever essa regra de 3 como essa, tá? Tá vendo? Ó, que o x que estava em cima está embaixo, o que estava em cima está embaixo, o que estava embaixo está em cima. É a mesma coisa eu escrever isso ou isso, tá, pessoal? Numa regra de 3. Então, aqui qual que é o segredo, gente? Para responder esse tipo de questão,
eu tenho que saber montar a regra de 3. Se eu montar a regra de 3 errado, eu erro a questão. Então, por isso que eu fui falando com vocês aqui, ó. Qual a massa de carvão? X. Necessária para reagir completamente com 25 gramas de oxigênio. Coloquei o 25 aqui. Embaixo do X, eu não estou perguntando sobre o carvão, daí eu coloquei a massa do carvão, que é carbono puro, 12 gramas. Então, coloquei aqui embaixo. Aqui eu não estou falando do oxigênio, então embaixo do 25 eu coloquei a massa do oxigênio. Então, 16 é a massa de um átomo, vezes 2, 32. Entenderam como que eu montei essa regra de 3? Sim. Tá, então aqui vamos para mais um exemplo para ver se vocês entendem. Lembra quando a gente estudou a reação do alumínio? Então, a gente aprendeu a balancear, né? Então, essa reação aqui já está balanceada. Então, ó, 4 mol de alumínio reage com 3 mol de oxigênio, produzindo 2 mol de trióxido de alumínio. Agora, ó, o que está perguntando aqui? Qual a massa de Al2O3 formada a partir de 500 gramas de gás oxigênio? Vou resolver ó, da mesma maneira. Qual que é a massa de Al2O3? É o que eu estou querendo saber. X. Ó. Coloquei o X aqui. Por que eu coloquei desse lado aqui? Ó? Porque o Al2O3 não é o produto, não é o que está sendo produzido, então eu coloquei do lado direito. Qual a massa dessa substância formada a partir de 500 gramas? Coloquei 500 gramas aqui. O que eu vou colocar embaixo do 500 e embaixo do X? A massa dessas substâncias, certo? E aí que entra, gente, a questão do balanceamento. Então, aqui a gente está juntando tudo que a gente aprendeu até agora num conteúdo só. Por que uma reação química precisa estar balanceada? Se eu colocar aqui embaixo, ó, eu vou lá, calculo a massa do Al2O3. Depois vocês podem fazer isso aí em casa. Como que eu cheguei a 102? Ó, então, a massa do alumínio é 27. 27 vezes 2 dá 54. Somei com a massa do oxigênio e cheguei a 102. Por que está 102 vezes 2 aqui? Quem saberia me dizer, olhando para a reação química aqui, por que está 102 vezes 2? Bom, no alumínio tem ao quadrado e tem mais 2 ali, então vai multiplicar 4 vezes, eu acho. Ó, então, ó, eu calculei a massa nesse caminho mesmo, Paulo. Eu calculei a massa aqui do Al2O3, né? Então, achei 102. Multipliquei por 2, ó, que é justamente a proporção aqui na reação. Ó. Então, 2 mol. Eu não tenho 2 mol dessa substância, então eu tenho que multiplicar a massa dessa substância por 2. Certo? E aqui, por que está 32 vezes 3? A massa do oxigênio é 32, certo? Eu não tenho 3 mol aqui de oxigênio, então 32 vezes 3. Agora eu resolvo essa regra de 3 e chego nesse valor aqui, ó. Por que é importante a gente aprender o balanceamento? Se eu balancear essa reação química aqui de maneira errada, eu chego numa resposta totalmente diferente. E aí imagina isso daqui, gente, numa indústria, por exemplo. Imagina um cara lá que ele é dono de uma indústria de alumínio, dono de uma indústria do ferro. Se ele tem lá um tanto de gente trabalhando e produzindo quantidades aí menores do que o recomendado, ele vai ter muito prejuízo. Então, numa indústria química, e aí a gente tem 1000 tipos de indústria química, né, de metal, perfume, um tanto de coisa. Numa indústria, se eu não tiver uma reação química balanceada e saber calcular essas massas de maneira correta, a gente vai estar produzindo aí quantidades exageradas ou abaixo do esperado, certo? Então, por isso que a gente tem que saber balancear uma reação e aí depois saber calcular as massas. Então, ó, a gente fez aqui
vários tipos de cálculo, né? Então, primeiro eu comecei com vocês explicando o que é mol. Depois a gente começou com o exemplo mais simples, que era relacionar mol e número de moléculas, certo? Depois, a gente foi aqui para número de moléculas e massa. Depois a gente relacionou massa com mol. Então, tudo isso baseado naquilo que eu falei para vocês, que sempre a massa está para 1 mol, que está para 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, qualquer massa na tabela periódica sempre está para 1 mol, que está para 6 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas. E aí, por fim, a gente chegou numa reação química. Então, numa reação química, lembra que a gente estava estudando? O que é o número que está antes do elemento químico? É o número de mol. Então, nessa reação aqui, ó, por que eu não multipliquei por nada aqui embaixo, gente? Quando não tem nada na frente, é porque eu tenho 1. Se eu tenho 1, não precisa de eu escrever. Então, significa que nessa reação aqui do carvão, ó, eu tenho 1 mol de carvão, que está para 1 mol de oxigênio, que está para 1 mol de gás carbônico. Certo? Nessa reação aqui, eu não tenho 1 mol. Eu tenho 4 mols, que está para 3 mols, que está para 2 mols. Por isso que eu tive que multiplicar aqui. Porque se eu não multiplicar, vai dar errado a minha conta. Então, sempre a gente calcula a partir de algo teórico. O que é esse algo teórico? É a massa da tabela periódica associada a gramas. Então, a gente começa aprendendo que aquela massa é a massa em unidades de massa atômica, depois a gente associa essa massa com gramas, para ficar algo mais visível, certo? Então, qual que é a massa molar por exemplo, deixa eu pensar aqui, do fósforo? Vocês vão na tabela periódica, acha a massa atômica do fósforo, a massa molar é aquela massa equivalente a gramas, que é 31. Então, 31 gramas por mol é a massa molar. Se eu perguntar quantas moléculas tem, quantos átomos de fósforo tem 31 gramas? Tem 6 vezes 10, 23 átomos. Porque é a massa na tabela periódica. Agora, se eu perguntar numa massa diferente da que está na tabela periódica, aí sim vocês têm que fazer a regra de 3, certo? Então, esse conteúdo aqui, eu não vou dizer para vocês que é difícil, ele precisa de treino. É aos poucos mesmo que a gente vai entendendo. Eu, no ensino médio, quando eu aprendi pela primeira vez, eu tive que fazer bastante exercício até entender. E depois que eu entendi, eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Então, não achem que é bicho de 7 cabeças, não, que a gente vai ficar bastante nisso daqui, tá? Claro que aí, nos próximos dias, hoje eu postei a atividade 2, que é relacionado com isso aqui que eu estou explicando. Se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar aí por WhatsApp, pelo Google Sala de Aula. Tem até terça que vem para entregar. Até hoje é a atividade 1 que eu postei semana passada, que tem a ver com balanceamento. Até terça que vem, vocês têm atividade 2 para entregar relacionada a esse assunto. E aí eu vou colocar depois a aula gravada e os slides lá para vocês verem, tá? E depois vai ter ainda uma atividade 3, que vai ser a mistura de tudo isso que a gente está vendo. Então, vão ter 3 atividades aí no bimestre para vocês se aprofundarem. Fiquem tranquilos, pessoal, que vocês vão tirando dúvidas comigo aí. E aí eu falei no começo, que até coloquei aqui no slide, ó, o próximo plantão ele vai ser interdisciplinar Química e Física, com os estagiários do PIBID da Unicamp, no dia 3 de dezembro. Então, a gente vai divulgar melhor para vocês depois o horário. Mas no dia 3, eu, o Richard e a Paula vamos estar acompanhando esse plantão, mas quem vai dar vai ser os estagiários do PIBID da Unicamp. Eles vão associar aí um tema de Química e Física, se eu não me engano vai ser Astronomia, que é um tema bastante interessante, que eu sei que vocês gostam. Acho que o Paulo ajudou o Richard num seminário, não foi? Sim, o Paulo fez. Eu também comentei um pouco. Então, eu não sabia que você também estava, eu acho legal. Então, vocês dois aí estavam
fazendo isso, vai ter esse plantão aí que eles vão estar falando de astronomia, só que com reações químicas também. Então vai ser legal que vocês podem trazer bastante perguntas, compartilhar os conhecimentos de vocês também, e ainda vai estar associado aí física e química. Querem perguntar alguma coisa?